Oi pessoal, sou o mestre Márcio, formado em Educação Física, pós-graduado em Treinamento Desportivo e mestre em Educação. Acabei de receber o Berimbau de Ouro, o principal prêmio da capoeira mundial em Salvador, na Bahia. E estarei aí com vocês numa entrevista exclusiva com esse grande material para falar um pouco dessa cultura 100% brasileira. Axé! Então, o projeto Capoeira Escola ele iniciou em 17 de novembro de 1995. A ideia primordial era inserir a capoeira como curso extracurricular de escolas particulares. A gente, por intermédio de algumas pesquisas, detectamos que a criança, escola particular, já na década de 90, estava deixando de treinar, de participar de atividades esportivas na rua. A rua não tinha mais acesso à criança, porque além da mobilidade urbana, que na nossa região metropolitana começou a ficar conturbada, os centros urbanos começaram a ficar mais violentos. Então os pais não deixavam tanto a criança ir para a rua. E outro fator primordial foi o avanço da tecnologia. Eu me recordo que quando eu era criança, meu pai estivador, chegava cansado de casa, ele mandava eu trocar de canal. Até isso, em casa eu tinha mobilidade. Na década de 90 já começou o controle remoto, videogame, computador, depois veio o celular. Então a criança ficou mais acomodada. E eu vi que eram menos brincadeiras de rua. E a capoeira, por ser uma atividade ancestral brasileira, ela revigorava não só esse aspecto cultural, mas todos os aspectos de grupamentos musculares e articulações móveis. Então na época eu já estava na Faculdade de Educação Física. Eu entrei na faculdade justamente para melhorar o conceito da capoeira, porque não existia uma metodologia, uma didática para valorizar a prática da capoeira. A capoeira era uma coisa marginalizada e mais folclórica. O pessoal lembrava da capoeira em dois momentos nas escolas. Era o 13 de maio, que falava da abolição dos escravos, ou depois Dia da Consciência Negra, que foi o falecimento de Zumbi de Palmares, 20 de novembro. Só. E a capoeira era mais que isso, ela não era só para ter festa, era para ter realmente um trabalho que contribuiria para a formação corporal, formação de caráter e formação intelectual. Porque por meio de trabalhos que a gente desenvolve hoje dentro de escola, a gente percebe que a capoeira é interdisciplinar. Eu falo de história, falo de geografia, de língua portuguesa. E foi engraçado que a gente foi galgando, foi utilizando atividades lúdicas, conceitos de alongamento, e aí ganhando grandes proporções. Tanto que no segundo ano de projeto já tinham 3 escolas interessadas. E um parâmetro para hoje nós estamos em 30 instituições. São quase 2.000 pessoas que são atendidas. Dois anos após a criação do Capoeira Escola, a gente começou a receber pessoas com deficiência. Até então não tinha experiência. Então fui buscar cursos, fui buscar estágio, fui galgar possibilidades como que a capoeira poderia ser uma ferramenta até para a cidadania dessas pessoas, que eram deixadas à margem da sociedade. E aí com certeza, para a gente foi a melhor aquisição do projeto, organizar uma metodologia que todos pudessem participar. Então criou-se sim aí a metodologia que a gente chama de Capoeira para Todos, que é unir todo esse saber acadêmico, que é educação física adaptada, noções de didática, metodologias em gerais, já de grandes autores. Por exemplo, uma base do nosso trabalho é a teoria das inteligências múltiplas psicomotoras, de Harvard Gardner, neurologista inglês que criou para a pedagogia a possibilidade de enxergar o aluno de outras maneiras. Não era só inteligente que tirava boas notas. Gardner coloca para a gente que existe a inteligência corporal, a inteligência espacial, musical, pictórica, naturalista, e eu enxergava a capoeira como todas elas. Na corporal, a gente vê os movimentos, quanto equilíbrio tem que ter, quanta coordenação tem que ter, flexibilidade. Na inteligência espacial, quanto domínio do corpo eu tenho que ter para não encostar no meu amigo, controlar o espaço e tempo. Na inteligência musical nem se fala, os instrumentos, a música. Sem a música a gente não faz capoeira. A maré tá cheia, a maré tá cheia.
capoeira ela nasceu. E aí a gente foi unindo tudo isso aí, foi dando muito certo, a gente criou uma metodologia própria para deficiência física. Então pessoas que vêm para trabalhar com a gente na cadeira de rodas, muitas vezes a gente joga no chão, a gente segura na barra, a gente faz um trabalho com os membros superiores, às vezes não tem possibilidade do membro inferior, e a gente vai enxergando o que a pessoa com deficiência tem de virtude e não de comprometimento. O comprometimento é visível, eu não quero mais saber disso, eu quero saber do que ele tem de bom, e eu vou aguçar isso aí, para elevar sua autoestima e ele poder ser reverenciado na sociedade. Foi assim com a deficiência visual, quando a gente chegou no Lar das Moças Cegas, até hoje estamos lá. Na deficiência intelectual em várias instituições como a PAI, 30 de Julho, MEI, a Base, entre outros. E aí depois veio também o desafio para trabalhar em pessoas em reclusão. Fundação Casa me contrata para eu trabalhar em todas as fundações casas da região. Então eu vou uma por uma fazer várias oficinas e tentar despertar valores humanos que aquelas pessoas não conheciam. Não dava para eu cobrar para um recluso o que é amor se ele nunca teve da própria família. Então a gente foi essa ideia dele ter mais uma segunda chance. E por esse meio, eu não esperava, por exemplo, chegar onde a gente chegou. Há 10 anos atrás eu já completei o meu primeiro sonho, que foi conhecer o Quilombo de Palmares. Hoje existe o Parque Memorial do Quilombo de Palmares, que é uma réplica fiel. E lá eu fui para dar curso. Eu acabei aprendendo também. O governo alagoano me contratou com a federação, que o projeto já era visível, o êxito que ele tinha 15 anos o projeto, e eu fui muito feliz lá. Aí 10 anos depois a gente é agraciado com essa honraria em Salvador, na Bahia, o berço da capoeira, da onde saíram os dois principais mestres que existiram, Mestre Bimba, que foi o criador da capoeira regional, e o Mestre Pastinha, da capoeira de Angola. Deles saíram todos os outros capoeiras que estão aí no mundo inteiro. Para a gente ter uma ideia, segundo a Confederação Internacional de Capoeira, são mais de 150 países praticando capoeira. No Brasil, então, nem se fale, todo o canto tem. Então, você imagina a quantidade de professores, contramestres, mestres que tem, que poderiam ser lembrados nesse prêmio. E a gente teve a honra aí de estar entre os 30 principais de destaque do ano passado, O pessoal fala no meio da capoeira como se fosse o Oscar da capoeira. E eu me senti assim mesmo, tapete vermelho, recebendo o prêmio, podendo... E eu fui um dos escolhidos para fazer a abertura. Na abertura teve uma mesa de mestres, teve um do Rio Grande do Sul, um de Pernambuco, 2 da Bahia, um de Minas e um de São Paulo. E eu era o de São Paulo. E foi muito legal, porque na minha palestra, eu tive 15 minutos, as pessoas aplaudiram a gente em pé, porque a gente contou um pouco dessa história da capoeira como inclusão social, que ela deveria ser uma ferramenta de cidadania, de auxiliar o próximo, que eu não podia fazer capoeira só para o meu próprio ego, só para a minha própria saúde física e mental, mas para poder compartilhar isso com meus irmãos. E foi fantástico, foi realmente uma recompensa muito grande, como a gente está tendo ao longo dos anos. A pessoa vem para a academia e a gente tem que entender que ela tem todas as possibilidades. Quer saúde, vem. Quer cidadania, vem. Quer sociabilização, vem. Quer terapia, vem. Então, por exemplo, faixa etária, posso dividir, por exemplo, crianças. Educação infantil, 2 aos 5 anos, mais ou menos. Esquema corporal. Capoeira vai ajudar muito o processo de maturação infantil, que é o sentar, engatinhar, ficar em pé, andar, correr, saltar, que é o processo de maturação. Capoeira trabalha com movimentos cruzados, a ginga é cruzada, o engatinhar é cruzado, o andar é cruzado, o correr é cruzado. Você está ajudando a coordenação motora dinâmica dessa criança. No ensino fundamental, além de todos esses aspectos de noção de força, equilíbrio que a criança vai adquirindo, ela vai ganhar disciplina, respeito. Porque tem a horário, tem a graduação, tem o respeito do mestre. Quem não estiver bem, não ganha o cordão. Quem não estiver bem com a família, não ganha o cordão. Se não estiver bem na escola, não ganha o cordão, ou se perde o cordão. E o mais legal, no ensino fundamental 2, por exemplo, dos 11 aos 14 anos, trabalha interdisciplinar. Muitas coisas que eles vão aprender aqui, eles estão vendo nas apostilas nas escolas.
Vendo aqui, eles vão ver com mais gosto, é mais prazeroso que ficar sentado 4h30 na escola. Não estou dizendo para não ir na escola, de jeito nenhum. É que a escola, infelizmente, ela parou no tempo. A didática que é utilizada é a mesma didática da era colonial. As pessoas sentam e escutam. Ela precisa ser mais dinâmica. E aqui, às vezes, a gente tem, por exemplo, a gente criou um pega-pega da capoeira para fazer o aquecimento da aula, que quem está fugindo são os escravos, quem está pegando é o capitão do mato. Quem for pego faz uma esquiva, para salvar chuta por cima. Olha quantos elementos numa atividade lúdica. Cara, o cara está brincando. Não estou brincando. Além de estar divertindo meus alunos, eles estão trabalhando flexibilidade e agilidade que o pega-pega tem, mas estão vendo história, estão vendo cooperação, porque salva o amigo. Então tudo isso é contido na nossa metodologia. Já no ensino médio a preocupação é a formação de caráter. É muito diálogo, aumentou muito no nosso mundo o suicídio de adolescentes. Então é muita conversa, é a predisposição de repente até para profissionalizar esse jovem para ir para o mercado de trabalho da capoeira. Ele fazendo de repente, indicando ele fazer uma faculdade, ou indo para fora do país, a capoeira é muito renomada fora do país, há uma valorização muito grande disso. Na terceira idade eu vejo muitos benefícios para dar melhoria do equilíbrio, que o idoso cai muito, se gasta muito com queda, a queda do idoso é quase fatal, sociabilização, muito idoso vive sozinho, viúva, a família foi morar longe, então essa coisa que a capoeira tem de se integrar. E para a pessoa que necessita, então, nossa, é impressionante. Reorganização neurológica, inclusão social, autoestima, são infinitos os benefícios e é uma troca, porque eu tendo a possibilidade de trabalhar com todo esse segmento da sociedade, na verdade quem ganha mais sou eu. Acho que a gente se transforma em uma pessoa melhor, como nossos pais um dia queriam, e de repente lançar essa semente. Eu sou muito grato à capoeira e tudo que ela me proporcionou.